Boa noite, pessoal, amigo, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter mais uma apresentação do Ivan Regina. Para Lúcia. Tudo bem, obrigada. Olá, pessoal. Então, hoje, dentro do nosso ciclo de literatura, que ocorre sempre nas primeiras segundas-feiras Sabe quantas de cada luzes no mês, curso da memória? nós vamos hoje apresentar um romance que acho que a maioria deve ter lido já, espero eu. E quem vai ser o nosso apresentador trata-se de um romance maravilhoso, não tem outra palavra, um dos mais aplaudidos da literatura italiana. E tenho certeza que o Ivan vai dirigir isso como ninguém. Pode ir em frente. Pode ir em frente, Ivan. Obrigado pelas gentis palavras, Lúcia. Boa noite, queridas amigas, caros amigos. Eu vou centrar a apresentação, como vocês já podem ver na tela aí, realmente no livro, né? Ah, ah, Me fez abandonar definitivamente a série, tá? Então, eu vou centrar no livro. Esse aqui é um escudo estilizado de brincadeira do autor do romance, né? O escudo de família dele, o brasão de família. Esse é uma foto do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, para a gente ter uma ideia de que nós estamos falando. E nós vamos começar pelo autor do romance, tá? Nós vamos conversar. Assim dá tempo também de, se alguém chegar mais, a gente. José é o 11º príncipe de Lampedusa e 12º duque de Palma. Nasceu em 1896 em Palermo, né, a principal cidade siciliana, e morreu em Roma em 1957. Você vê que ele morreu com 61 anos. Ele começou a escrever esse livro muito tarde. Ele praticamente só escreveu esse livro. Depois a gente vai ver a bibliografia dele, mas é um dos raros casos de uma pessoa que ficou famosa, e só escreveu esse livro. Ele era filho também de um outro príncipe de Lampedusa. Ele, além de ser duque de, e era casado com Beatrice Mastro Giovanni Tasca Filangeri Cutò. Ele era primo em primeiro grau do poeta Lúcio Piccolo. E ele se tornou filho único após a sua irmã Estefânia falecer. Ele era muito próximo da sua mãe, uma personalidade assim que sempre o influenciava bastante. A grande parte da fortuna da família paterna já tinha sido perdida antes mesmo da época do seu pai. E a outra parte foi amarrada num longo litígio. Eles ainda tinham o palácio, mas esse palácio em Palermo, o Palácio Lampedusa, foi bombardeado lá na Segunda Grande Guerra e pouca coisa sobreviveu. Hoje ele está restaurado. Essa foi a principal residência de sua família, embora eles passassem seus verões no palácio no palácio, né, da sua mãe, que é da família Filangeri Cutò, em Santa Margherita di Belice, na província de Agrigento, na Sicília. Esse palácio de Santa Margherita tinha uma excelente biblioteca e ele começou logo a ler vorazmente. Tinha um pequeno teatro, uma trupe de atores itinerantes passava lá, alugava o teatro e encenava pessoas, encenava peças diferentes, porque ali habitava, nessa época na Itália, sempre existia um núcleo agrícola, né, em redor, e eles faziam apresentações para esse povo que morava nessa cidade. E lá ele viu Hamlet, e depois, já adulto, ele teve uma educação formal irregular, mas era um leitor forte e motivado. Ele tinha um conhecimento básico latim e grego, dominou italiano, francês e alemão e inglês. Quer dizer, era uma pessoa culta.
Mais tarde na vida, ele adicionaria espanhol e também aprendeu um pouco de russo. Ele leu extensivamente em todas essas línguas, bem como leu literatura russa traduzida. Ele gostava muito de Shakespeare e também foi um dos primeiros italianos a mergulhar seriamente em James Joyce. Depois nós vamos ver alguns paralelismos da obra dele com a obra do James Joyce. De Tomasi, que esse Pietro Tomasi della Torretta foi embaixador italiano no Reino Unido e durante 5 anos. A visão de Pietro fosse liberal conservadora, ele era um diplomata e continuou a servir na época, famamente Mussolini exigiu sua renúncia. Tomasi, né, o nosso autor, fez inúmeras visitas a Londres durante o mandato de seu tio como embaixador, viajando bastante pelo Reino Unido e pela França. Foi também por meio de seu tio que Tomasi conheceria sua futura esposa. Pietro tinha sido casado com Alice Barbie, que era viúva de um barão alemão, de quem teve duas filhas, Olga, apelidada de Lolete, e Alexandra von Wolff-Stomercy, apelidada de Lissi. Então, Tomás e Lissi se conheceram e ela o visitou e logo depois ele, ela permaneceu. Ela já era casada, mas ela era casada com um homossexual, cresceu André Pilar. Os termos do casamento não eram claros. Pilar, Lissi e Tomasi permaneceram próximos, mesmo depois que o casal anterior se divorciou e Lissi se casou com Tomasi. Não está claro se o casamento de Tomasi com Lissi teve um componente sexual. Eu pesquisei bastante, não fica claro isso daí de que eles é, realmente praticavam sexo, vamos dizer assim, né? Podia ser um casamento de fachada. O casamento aconteceu em Riga, né, que é na Letônia. Tomasi manteve seus planos de casamento totalmente em segredo de sua família. E mesmo no dia de seu casamento, enviou-lhe cartas dizendo que havia decidido se casar com Lissi, mas que não havia feito ainda isso. Depois de um mês, né, aí ele levou a, ele levou a sua esposa para viver lá em Palermo. Mas a incompatibilidade entre essa esposa e a sua mãe permaneceu durante muito tempo. Ele viveu em Palermo e ela em Riga, ou Stormessi. Ela fazia sempre uma visita a Palermo e uma de verão ao Báltico. E ela era psicanalista. Ele serviu durante a guerra, mas por pouco tempo, pois era um proprietário rural. O romance Il Gattopardo é baseado nas memórias que ele tinha de seu avô, tá? Também era príncipe de Lampedusa. Aqui estou contando um pouquinho sobre a guerra, alguns escritos do Tomás Gerino, que a destruição foi total, mas na verdade eles conseguiram tirada também. Em Palermo, eles alugaram um apartamento mobiliado num bairro antigo e pobre de Palermo. Depois, eles desistiram de qualquer esperança de restaurar o palácio, embora a perda o tenha pesado até o fim de sua vida. Como eu já disse, hoje ele está restaurado, não é aberto para visitação, mas você pode ver a fachada. Aí ele comprou uma casa, uma casa antiga, bem arquitetada, podia ser até uma coisa próxima do palácio, mas era então um bairro de favelas. Lissi continuou atendendo seus pacientes, né? E era vice-presidente da Sociedade Italiana de Psicanalistas, o que significava que ela passava muito tempo em Roma. Tomás atuou também como presidente do Comitê Providencial de Palermo da Cruz Vermelha Italiana. Ele renunciou em 47, incapaz de lidar com as intrigas obscuras, segundo suas palavras, que interferiam em tantos projetos na Sicília. No geral, esse foi um período sombrio para Tomasi, que isso era amenizado pelas suas visitas desse primo Piccolo, que é um poeta de certa importância na literatura italiana, Lúcio Piccolo. Aí, em 54, né, vamos lembrar que o nascimento do Tomasi, ele nasceu em 1896. Então, já em 57, em 54, desculpa, ele estava com 58 anos,
ele vai com seu primo para Lombardia e, na volta, começa a escrever Il Gattopardo, o seu único romance. Ele escreveu também Il Racconte, histórias publicadas pela primeira vez em 61, que inclui uma novela muito interessante chamada O Professor e a Sereia. E um primeiro capítulo de um romance inacabado, que são Os Gatinhos Cegos. Que eu saiba, não há tradução em português dessas histórias. Ah, sim, se chama Histórias Sicilianas, quem quiser ler depois. São só duas ou três noveletas, e o Professor da Sereia é a melhor delas. Depois também escreveu alguma coisa sobre Stendhal e Introdução à Literatura Francesa do século XVI, foi publicado somente em 1970. E em 2010 sai ao prelo uma coleção de suas cartas em inglês. Como a gente viu, ele falava várias línguas. A visão política e literária do autor. As opiniões de Tomás sobre política não são facilmente rotuláveis. Ele era monarquista, mas, sendo convidado, recusou concorrer ao Senado, exatamente como acontece dentro do romance, né? Dentro do Gato Pardo. E jamais se filiou ao partido monarquista. Desprezava os liberais sicilianos por considerá-los corruptos e ineficazes. Inicialmente admirou o fascismo, embora jamais tenha se filiado ao partido e tenha estado longe durante toda a guerra. Posteriormente comentou que uma obra de Mussolini era uma enciclopédia de ignorância e presunção. Ele admirava os católicos ingleses, como Grandini, seus puritanos, como Milton, William Blake. Entre seus autores prediletos estavam James Joyce e depois também a gente comenta mais onde está essa semelhança, T.S. Eliot, que é talvez um dos maiores poetas do mundo, Arthur Conan Doyle, autor de suspense, né? Chesterton, e tinha franca admiração por Charles Dickens. E a pergunta é, quem não tem, né? Apreciava Shakespeare e Montaigne e amava Stendhal, do qual dizia que O Vermelho Negro e A Cartucha de Parma eram romances clássicos mundial. Tal opinião foi compartilhada por André Gide e recentemente endossada por Ítalo Calvino no seu livro, porque ele é dos clássicos de Italo Calvino, era uma coisa que dava até uma palestra, que é a recomendação, mais ou menos 30 livros, que o Calvino considera como indispensáveis para que qualquer leitor tem que conhecer. Da Vou poesia, anotar aqui, hein? Vou anotar aqui, Ivan. sim. Se vocês acharem que é interessante, né? Uma palestra, são as sugestões do Ítalo Calvino de leitura. Na poesia, seus preferidos eram John Keats e Giacomo Leopardi. Vamos agora falar do romance. Eu acho que assim, a gente já teve uma ideia, quer dizer, ele começou a escrever o romance com 57 anos e morreu com 61. E o romance só foi publicado póstumamente. Então, nós estamos falando de uma carreira literária que durou 4 anos só, tá? Diferentemente desses autores citados aí, que têm dezenas de obras, ele escreveu apenas um romance, que é Il Gattopardo. E aquela famosa frase, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna que tudo cambie. Se temos vontade, se desejamos que tudo permaneça como está, é necessário que tudo mude. O romance, O Leopardo, é um romance do escritor italiano Giuseppe Tomasi Lampedusa. Foi publicado póstumamente pela Feltrinelli em 1958, após duas recusas das mais importantes editoras desse país. É o romance mais vendido da história italiana. Foi considerado um dos melhores romances dessa literatura. Em 1959, ganhou o prêmio Strega. Em 2012, o jornal The Guardian classificou entre os 10 melhores romances históricos já escritos. Tomasi foi o último de uma linhagem de príncipes menores da Sicília. Há muito tempo ele pensava em escrever um romance histórico baseado em seu bisavô, eu falei avô, perdão, é seu bisavô, Dom Giulio Fabrizio Tomasi, outro príncipe de Lampedusa. Embora ele fosse um leitor ávido, ele não tinha, até os últimos anos de sua vida, não tinha escrito quase nada, já contei. Ele concebeu o livro que se tornou Leopardo na década de 30, mas não deu continuidade à ideia daquela época.
De acordo com a viúva de Tomasi, ele concebeu o romance como uma história que aconteceria ao longo de um dia em 1860, semelhante ao romance modernista Ulisses de James Joyce. No final, apenas o primeiro capítulo se conformou a esse plano. Vocês lembram, quem leu Ulisses, que começa com o protagonista se barbeando. E no caso do gato pardo, do leopardo, também a primeira cena abre com a entrada do cachorro, exatamente quando ele tá tirando a barba aqui entre o nariz e o lábio, que, segundo ele fala no romance, é a parte mais difícil de se barbear, seria o bigode. Aí, em 54 já falamos, ele viaja com seu primo na, para ir à Lombardia, próximo a Bergamo, e, na verdade, o Piccolo, o Lúcio Piccolo, quer fazer uma palestra, né? Me convidou o primo para ir com ele. Estava presente Eugênio Montale, esse sim, um poeta que eu particularmente cito assim como o melhor da Itália, e Emílio Cecchi. Pouco depois desse evento, ele começa a escrever o seu romance. Em 55, né, ou seja, um ano depois, ele completou uma versão do primeiro capítulo, de acordo com a intenção original de uma história ambientada em um único período de 24 horas. Nessa época, poucas pessoas ao seu redor sabiam o que ele estava escrevendo. Ele passou muito tempo sozinho, era gasto na sua escrivaninha. Seria relativo ao primeiro, segundo, sétimo e oitavo. Depois, posteriormente, ele incluiu um terceiro, quarto, quinto e sexto. A gente depois, nós vamos ver a ordem capitular do romance e a gente entende qual que foi aí o recheio, vamos dizer assim, que foi colocado em acréscimo. Ele mandou essa versão com 4 capítulos, que foi rejeitado para publicação. Mas eles gostaram, mas acharam o romance muito pequeno. E então depois ele incluiu escreveu mais 2 e depois mais 2, tá? Em 57, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e morreu naquele mesmo ano. Helena Croce, que era uma agente literária, amiga de um aluno de Tomasi, enviou o manuscrito ao escritor Giorgio Bassani e, em 3 de março de 58, ou seja, póstumamente, ele contatou a viúva para solicitar autorização para a publicação do romance. Foi publicado em novembro de 58 e foi um best-seller instantâneo, 52 edições em menos de 6 meses. Olha que loucura isso, gente. Dá quase uma edição a cada 3 dias, né? É um rastilho de pólvora, né? E foi rapidamente reconhecido como uma grande obra da literatura italiana. Ele foi postumamente premiado com o prêmio Strega pelos literatos da época, como Pasolini e Alberto Moravia, que consideraram o romance demasiado conservador. Quando Mário Soldati chamou Maria Belonte para submeter em Gato Pardo ao concurso, o seu amigo Moravia disse-lhe: Nunca mais vou te olhar na cara. Quem não leu Alberto Moravia é espetacular, porque são contos romanos e novos contos romanos são contos que se passam em Roma e tem uma similaridade com o Brasil atual, as gangues, os malandros, os golpes. Não tinha golpe telefônico, mas já tinha golpe de tudo quanto é jeito que vocês pudessem imaginar. Um dos contos, Tiotiara, não, desculpa, La Tiotiara, foi filmado também. Alberto Moravia vale muito a pena a leitura também. Aceitação do romance. O romance foi recebido com críticas por causa de diferentes visões políticas. Hélio Vittorini, que havia rejeitado um rascunho anterior do livro para sua própria edição, Roberto Moravia, que eu já falei, poeta Franco Fortini, condenaram o livro como de direita. Moravia escreveu que ele expressava ideias e visões de vida da classe dominante. O igualmente esquerdista Luiz Aragon, que é um teórico muito importante, discordou veementemente, vendo como uma crítica implacável à classe dominante. Muitos entre a nobreza siciliana sobrevivente certamente o viam como tal. Ficaram escandalizados de que um deles pudesse escrever tal coisa. O livro incorpora múltiplas opiniões.
Os piemonteses da Saboia são apresentados como ingênuos em relação ao sul da Itália, cheios de planos que nunca corresponderão à realidade da região. Enquanto o principal representante do regime Bourbon no livro, o cunhado de Dom Fabrício, Malvica, é um tolo. Em sua biografia de Tomasi, David Gilmour, vou falar um pouco mais na frente o que é o Ressurgimento, mas foi a unificação da Itália, que é exatamente onde o romance se passa. E ele descreve esses revolucionários como tendo fracassado de se aliarem verdadeiramente aos camponeses. A Itália era muito rural ainda nessa época. Faço um parênteses aqui para quem também quiser escrever um livro pesado, chama-se A Lua e as Fogueiras, de Cesare Pavese. É um livro que narra a fome dos camponeses italianos no período entre guerras. Quem acha que Vidas Secas, do Graciliano Ramos, assim, vamos falar, é o auge da miséria, leia esse a Lua e as Fogueiras, vocês vão ver o que é fome e o que é necessidade. É um livro assim, aí um livro pesado, diferente aqui do Leopardo. Bem, com essas controvérsias, ou apesar delas, ou por causa delas, o Leopardo acabou ganhando uma grande aclamação da crítica. As adaptações do romance. Eu já estou terminando aqui da parte do romance agora e nós já vamos conversar, já já. O romance serviu de base para um filme dirigido por Luchino Visconti, estrelado por Burt Lancaster, Alain Delon e Cláudia Cardinale. Reza a lenda, porque a Angélica, no romance, tem 17 anos. E aí, o Visconti estava procurando uma atriz para fazer o papel da Angélica, que é um papel, tem que ser uma mulher de uma beleza que a hora que ela entra na sala, você lembra da cena no romance, todos os homens respiram e sustêm a respiração. E aí ele não conseguia encontrar uma artista. Aí, quando a Cláudia Cardinale chegou, assim, ele olhou para a Cláudia Cardinale, pediu para ela levantar um pouquinho a blusa, pegou uma corda, amarrou na cintura dela e deu um puxão, assim, para a cinturinha dela ficar delgada. Ela não conseguia nem respirar direito e falou assim: ok, está aprovada desde que seja com a corda. Essa história, não sei se vocês conheciam. E esse filme também ajudou muito na divulgação do romance, né? Porque ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e foi drasticamente cortado para lançamento de 63, mas em 83 a visão integral do Visconti foi relançada e a famosa cena do salão de baile restaurada para seu tempo de execução total de 45 minutos, hein? Só dessa cena de baile. Esse romance já foi adaptado para o rádio também, foi transformado em ópera, né? Aí tem quem foi que produziu isso daí. E agora, em março de 2025, a Netflix lançou uma adaptação em minissérie, que eu, como falei, só consegui ver um capítulo e meio, mais ou menos, então nem sei como termina. Quem me comentou, já fiquei horrorizado. Agora, praticamente a apresentação está terminando, nós vamos ver aqui uma cena de gravação do filme de 63, O Leopardo, vendo-se o Visconti aí de de chapéu, né? E Burt Lancaster ali também, sentado numa cena de piquenique. Uma cena, provavelmente essa é aquela cena que eles dão uma parada quando eles estão indo para Dona Fugata, né? E eles param no meio do caminho para fazer um lanche. Quem lê o livro vai se recordar dessa cena. Vamos mostrar as capas ao redor do mundo. Essa é a capa da edição original, da primeira edição. A capa também. Essa, pelo jeito, é da edição portuguesa, né? Aliás, bonita. Uma capa. Ah, tá lá embaixo, olha. Lire 300. Então, uma capa italiana. Aqui é francês. Aqui é o da série da Netflix. Aqui para italiana também, pelo jeito. Aqui em francês também, de Leopard.
o filme clássico, mais uma capa. Aqui é um audiobook, né, que é uma forma muito interessante, né, de livro para quem dirige muito, que passa muitas horas em carro, tal, ou que fica fazendo qualquer outra atividade. Tem audiobooks muito interessantes. Esse daí, por exemplo, é um. Aqui é a versão do filme, aqui é a série da Netflix. Bom, vamos ver o palco do romance. Onde que passa esse romance? Passa na Sicília. Mas qual era a situação geopolítica de quando se passa esse romance? A Sicília, ela foi colônia grega, fenícia, cartaginesa, romana, bizantina, islamita, normanda. Eu parei por aí, porque segue ainda. Se você for contar os povos que sim, é imensa. Depois de 1738, nós pulamos uma grande parte da história, porque não ficaria muito tempo a contar. A Sicília é parte integrante do Reino das Duas Sicílias, com capital em Nápoles, e a dinastia reinante é a dos Bourbon. Os, os franceses ocupam Nápoles, o monarca Bourbon sofre um semi-exílio na Sicília, estabelece sua corte em Palermo. Está aqui, ó. Isso aqui é a situação pré-romance, vamos falar. Quando o romance inicia, essa é a situação. Tá? Em laranja, vocês estão vendo aqui, é o reino da Sardenha, da onde vai sair o ressurgimento. Em amarelo, o reino das duas Sicílias, aqui está tá, Nápoles, que era a capital desse reino. Em vermelho, os estados pontifícios. Em azul, o reino lombardo-vêneto. Em verde, o grão-ducado da Toscana e os ducados de Parma e Módena. Tá? Então, essa situação, quando o romance abre, essa é a situação que nós vamos encontrar. Aí, em 1860, que começa o nosso romance lá, já estava mais ou menos assim. A, a Lombardia, esse pessoal aqui de cima, né, que é o rei Vittorio Emanuele, né, ele consegue já começar a expandir seu território, né, e você viu que aquelas ducados que estavam no anterior já vão ser incorporados aqui. O azul diminuiu muito, né? O azul que era um território, e em 1861, vocês lembram que o romance começa em 60 e termina em 61. O que acontece é que o reino da Sardenha, que é aqui, é, ele consegue dominar praticamente toda a Itália, incluindo a Sicília, através do Garibaldi sair do norte e desembarcar em Palermo, que é mais ou menos por aqui, e a expedição dos 1.000 se dá exatamente em 11 de maio de 1860. Ela está lá no romance, vocês lembram que ele fala, né, que Garibaldi havia desembarcado com a sua tropa em Palermo. E era aproximadamente 1.000 soldados chefiados por Garibaldi. Em 1866, 5 anos depois, só ficou realmente a área pontifícia ali, a área do papado, vamos falar assim. Vai. Há uma guerra de independência, e esse processo de unificação da Itália, então, que é chamado Risorgimento. Ele se dá através do norte para o sul, com Vittorio Emanuele como rei e o Duque de Cavour fazendo a orientação política e as negociações de tratados para essa incorporação. Em 1870, ou seja, exatamente 11 anos depois, ele está totalmente unificado. O romance em cenas agora. Vamos lembrar das cenas do romance, quem leu. É engraçado. A primeira cena, o capítulo 1, começa com ele fazendo a barba, depois ele vai para a missa, entra o cachorro, tem a cena do jardim, a cena dele visitando o rei lá na corte, onde o rei pergunta do Tancredi, o rei já estava sabendo que o Tancredi estava se bandeando pro lado de lá, vamos falar assim, né, para os anarquistas,
e o rei já dá-lhe uma pergunta, fala, olha, fala a verdade aí. Bom, depois tem a cena do jantar na Vila Salina, aquela cena depois onde ele vai para, com o padre Pirrone, ele vai lá na casa da prostituta e fica com remorso depois da- pelo fato de ter ido, né? Na casa de Marianina. Na volta, acontece a despedida de Tancredi. Tancredi vai despedir do seu tio para se unir ao pessoal do Garibaldi. Depois tem umas cenas aí sobre negócio, que está bem interessante também, no observatório, porque ele tinha usado o estro matemático dele, vou falar assim, que ele tem uma vocação matemática, ele aplicou na astronomia, porque naquela época era muito ruim um nobre utilizar os seus dons para, por exemplo, para a contabilidade. Era considerada uma coisa eh, assim, que não era digna de um nobre. Depois tem o famoso almoço em família, no escritório do príncipe e no dormitório com a esposa. Bom, aí encerra esse capítulo, eles vão todos para Dona Fugata, que é uma propriedade agrícola, uma propriedade rural do príncipe. Em Dona Fugata tem a missa na vila e depois é apresentado o palácio Salina em Dona Fugata, ele tomando banho, aquela cena que ele fica, que ele sai do chuveiro, porque o padre vai visitá-lo para conversar com ele. Na cena 6 aí, temos o jantar no Salão Leopoldo de Dona Fugata, que é a primeira vez que Angélica aparece. Esqueci de falar que nessa volta, 3 meses depois, o Tancredi já voltou, né? Já foi lá, deu lutou um pouco e voltou para Sicília. À noite, depois no convento, onde ele visita com a sua filha mais velha, e uma cena na Praça da Vila também. O capítulo 3 é um capítulo, como eu falei para vocês, 3, o 4, o 5 foram meio encaixados no romance, né? É aquela cena com Dom Títio, que era o amigo dele, que caçava com ele, e nessa caçada ele conta que Tancredi havia o nomeado para pedir a mão de Angélica para o Dom Calógero, e ele fica meio assim horrorizado a princípio, mas depois ele aceita, né? Aí ele encontra com o Dom Calógero e pede a mão da Angélica. O capítulo 4 também é um capítulo que, embora muito interessante, ele não é essencial para o desenrolar do romance, o 4 e o 5, que a Angélica vai visitar a família Salini em Nona Fugata, e Tancredi volta de viagem e fica as licenciosidades de Tancredi e Angélica na casa do Salina, que é o livro dá uma insinuada que eles chegam às vias de fato, também deixa mais ou menos assim em aberto, mas eles percorrem muitos cômodos, isso aí naquela época era um absurdo, né? Eles não eram casados, e eles ficam muito tempo junto, correndo e percorrendo quartos fechados dentro do palácio. Aí chega um cobrador de impostos e tem umas cenas muito engraçadas, né, dos contos de terror que eles contam para o pessoal do norte, do norte italiano. Os sulistas assim diziam que eles eram medrosos, vamos falar assim, né? E então eles ficam apavorando as vendetas que eles contam para esse Chevalier. E termina com outra caçada com Don Tito. O capítulo 5 é o capítulo que não tem nada a ver com a história, vamos falar assim, embora também uma leitura legal, que é a história do padre Pirrone, que havia tido um abuso lá do menino, e aí e uma camponesa tinha engravidado, e o padre vai lá e consegue, com muita habilidade, com muita negociação, resolver a questão. No capítulo 6 é o baile dos Pantaleone, né? Mostrando a suntuosidade dele, do- da, da nobreza siciliana, e o príncipe baila com Angélica e volta a pé para sua casa. O capítulo. É engraçado aqui, ó. Vamos vendo aqui, ó. Ó, o primeiro capítulo é maio de 1860, como eu falei. O segundo capítulo é 3 meses depois. O terceiro capítulo é 2 meses depois. O quarto é um mês depois. O outro é 3 meses depois. O outro agora, o capítulo que nós vamos ler, 17 meses após,
depois 10 anos e depois 27 anos após. Quer dizer, é uma cronologia toda saltada, vamos dizer assim, e com saltos pequenos e saltos longos, né? E sem nenhuma lógica, vamos dizer, nenhuma lógica assim, linear. O capítulo 7 narra a morte do príncipe. E, e o capítulo 8 que se passa 27 anos depois, que é aquela visita do vigário-geral, o encontro de Conchita. Vemos a Conchita queria casar com o Tancredi, mas é a Angélica que casa. E aí o senador vem visitar, me falaram, um passarinho me soprou, que na série da Netflix, esse Tassoni é apresentado como um amante da Angélica, coisa que o livro, na minha, eu li o livro há mais ou menos umas 8 vezes. Eu não lembro de nenhuma insinuação a esse respeito. Ou seja, foi uma licenciosidade do redator da série. Aí o cardeal de Palermo visita as irmãs, a Conchita vai para o seu quarto e Bendicó é jogado no lixo. Como é que o romance começa? Com entrando na missa, entra Bendicó. Como é que o romance termina? Opa, perdão, Bendicó é jogado no lixo. Isso dá também ao romance uma espécie de linearidade, uma espécie desculpa, perdão, de circularidade, querendo insinuar que tudo vai se acontecer novamente, que essa nobreza estava fadada a sempre repetir seus mesmos erros e acertos. É interessante, né? Como é que entra e sai pela mesma porta. Os personagens por ordem de aparição no romance. Eu não vou, logicamente, não vou ficar falando sobre cada um deles aqui, mas é interessante a gente ver o que está aí meio em roxo são animais. Tem muitos animais nominados no romance, isso é curioso, né? Os que estão em vermelho são a família do príncipe. Então, Paulo era seu primogênito, Maria Estela era a esposa, e Conchita era a primogênita do príncipe e aquela que tinha paixão também pelo Tancredi. Fabrício Corbeira era o príncipe, do qual o romance gravita em torno. Francesco era outro filho do príncipe, com 16 anos, e Giovanni, mais um filho dele também, mas que não é citado, ele está ausente da propriedade. Marianina é aquela amante que ele vai ver lá em Palermo, e aparece, engraçado, que vai aparecendo e vai nominando todos os criados, cavalariços, etc. E o Tancredo Falconeri, que é um dos três principais do romance também, sobrinho tutelado, filho da irmã do príncipe. E o pai e a mãe do Tancredo já haviam falecido quando se passa o romance. Carolina é outra filha do príncipe também. Vittorio Emanuele, como eu falei, era o rei da Casa de Savoia, da onde sai a unificação italiana, o Risorgimento. Garibaldi aparece no romance também, né? Tem um interesse especial para nós brasileiros, né? Ele esteve aqui, lutou aqui também. Dom Calógero Sedara é o prefeito de Dona Fugata e ele simboliza uma nova classe ascendente, uma classe burguesa que sabia negociar e ela vem em substituição à nobreza falida hierarquicamente da nobreza italiana, é substituída por essa nova burguesia ascendente, né? Quer dizer, na verdade, deixa mais ou menos claro que uma ordem falida, nobiliárquica, de nobreza monárquica, vai ser substituída por uma burguesia comercial. Embora ainda haja um rei, os valores não serão mais os mesmos. Mais uma cachorra que é nominada, Angélica Sedara, olha, pela ordem de personagem, Angélica Sedara, aqui essa relação aqui, ela está cronológica também, tá? Exatamente como ela aparece no romance. Então você vê que Angélica Sedara é a 41ª personagem, né? É engraçado. Apesar de ser, vamos dizer assim, uma das três principais, ela só aparece lá na tarde, lá mais tarde. Tem uma Caterina, filha do príncipe, que aparece também citada assim, muito rapidamente.
E Júlia Corbeira era irmã do príncipe, ó, como eu falei, mãe do... Me perdi um pouco aqui, peraí. Não, então, essa Júlia Corbeira era irmã do príncipe e mãe de Tancredi. Aparecem alguns arquitetos aí, que provavelmente existiram de fato, e ele cita alguns antepassados, e aí todas as pessoas que aparecem estão aí nominadas, para quem quiser depois facilitar para ler o romance, quiser seguir esse guião aí, já fica com todos os personagens, quem são. Por último, Laura, o personagem número 101 vai aparecer uma outra filha do príncipe, né? Que não havia aparecido até esse momento. Então é muito curiosa a maneira como está articulado. Olha a quantidade também de animais, olha. Fufi, Tom, esvelto, pop, aparecem vários cavalos, vários cachorros, né? E a Clara só aparece aí né, nessa hora. Vamos passar agora uma pequena análise crítica do romance, que eu acho que assim que era importante que quando a gente tivesse esse tipo de literatura, a gente buscar essa análise crítica, né? Além dessa apresentação mais linear, vamos dizer assim, que a gente tivesse uma análise crítica dos textos. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês aí, que eu vou deixar para a gente na hora que nós formos debater. Qual é a estrutura do romance? A estrutura do romance está baseada no sistema solar. O príncipe é o Sol no qual gravitam os outros personagens. E a ótica do romance é sempre a interação desta pessoa com o príncipe. Praticamente não mostra nada, à exceção lá do Padre Pirrone, naquele capítulo que nós vimos lá, o resto é tudo as relações dessas pessoas com o príncipe. E a pergunta que eu faço, Angélica, seria a Lua ou um cometa? Se ela for a Lua, ela vai gravitar em torno de Tancredi, né? Se ela for um cometa, ela vai passar. Na verdade, ela passa, né? Porque o Francisco Paulo era apaixonado por ela também, e assim por diante. Mas essa estrutura é muito clara. Quer dizer, tem filhos que são nominados, tem outros. A Catarina nem eu coloquei aqui, porque a Catarina está além de Plutão, pelo jeito. Bom, eu fiz uma análise aqui, dialética, né? É, quais são as críticas que eu levantei do romance e quais são os elogios? Por que quem não gosta, o que vê no romance? E quem gosta, o que vê no romance? Então, quem não gosta vê o quê? É um livro misógino. As mulheres são tratadas superficialmente e num papel secundário. É um livro muito simples. É um livro de direita, retrata apenas as classes dominantes, ridiculariza os pobres. É um livro de um personagem só. Tudo gira em torno da figura do príncipe. É um romance menor. E quem gosta? Fala. Vocês vão ver que isso aqui estão mais ou menos em oposição ao outro. É um livro que retrata exatamente a posição da mulher na época que transcorre a sua ação. É um livro muito simples. Esse é a única, acho que é um ponto de concordância aí de quem gosta e quem não gosta. É um livro de esquerda, ridiculariza as classes dominantes, retratando a pobreza da época. É um livro que retrata com profundidade a personagem marcante do príncipe. É um dos grandes romances históricos da literatura. Assim, então, eu procurei mostrar os contrastes da coisa. E o último slide, a minha análise crítica pessoal, né? Essa análise aqui foi mais ou menos tirado de teses, de coisas que eu encontrei na internet. Logicamente, tem para cada romance que a gente colocar aqui, vai ter sempre os que amam e vai ter sempre os detratores, aqueles que não gostam. E, então, isso aqui é um resumo do que eu li, assim, perdido aí pela internet. Agora, aqui, uma coisa pessoal. É um livro que retrata de forma inovadora um momento peculiar da história italiana. Incorpora elementos modernistas, no sentido de que o autor consegue manter uma isenção política quanto aos fatos narrados, o que faz o romance ser criticado pela esquerda e pela direita, pelos adeptos do ressurgimento e quem era contra, pelos nobres e pelos plebeus. Retrata com fidelidade a estrutura familiar, social e política da época onde o romance se passa. A estrutura do romance é hierárquica quanto aos personagens, como a gente viu, né?
mas sua divisão cênica é clara e objetiva, o que podemos comprovar pelas inúmeras adaptações que recebeu. Incorpora elementos do romance psicológico. Italo Svevo, que é o introdutor do romance psicológico na Itália, que cá entre nós é um livro meio chatinho, vai, podemos colocar assim, aí que os italianos, por favor, não. Que a Consciência de Zeno é considerado a introdução do romance italiano na Itália. James Joyce, só que tem essa voz interior, vamos dizer assim, está representada em ambos os romances, só que no caso de James Joyce é uma voz extremamente hermética e heterodoxa. E aqui no caso dele é uma voz mais ortodoxa, mais simples e mais controlada. E também Dostoiévski, do qual ele era um grande leitor. Então, assim, ele não abusa da multiplicidade de vozes. Isso vocês podem ver como uma crítica, positiva ou negativa. Nós só ficamos sabendo, ao ler o romance, do que o príncipe pensa. Nós não sabemos nada da esposa do príncipe. Ele mesmo fala uma certa altura lá. Ele fala, né? Tive 7 filhos com essa mulher e nunca vi o umbigo dela. E nem vai ver também no romance, porque nós não sabemos nada do que as filhas pensam, do que os filhos pensam, está centrada no pensamento. Então, nesse aspecto, ele é praticamente só tem uma voz, né? De certa forma, isso simplifica a trama subjacente. Você já imaginou se todos esses personagens, aí nós soubéssemos, eles tivessem colocado o que esses personagens pensam, então daria um livro de 800 páginas, como é o Ulisses, né? E torna um livro de fácil compreensão para o grande público. E, por último, eu vou ficar com a opinião do Ítalo Calvino, no qual eu sempre confio, né? É assim, para mim, além de um grande escritor, é um grande crítico literário também. Talvez maior crítico literário até do que escritor. E o Calvino falava, é uma obra importante e de grande valor literário, mas com algumas limitações na representação da realidade e da história. Tchau, Bambini. Terminamos. Muito bom. Eu procurei Muito também bom. me manter Muito mais ou menos nessa bom. hora, né? Parabéns. É, Parabéns, Excelente. Ivan. Parabéns Parabéns, mesmo. muito bom. eu procurei Espetacular. ficar em Muito uma bom, hora para poder. Ivan. Ah, Ivan, Espetacular. dá para você tirar da tá. compartilhamento? Muito bom. Legal. Isso que eu chamo uma exposição perfeita. É Perfeita mesmo. nunca será. É, Mas muito Olha, boa. o Carlos Ótimo. fez uma pergunta já Já está sabendo. antecipadamente, viu? E eu vou tentar responder, embora a pergunta dele é muito, muito complexa. Consultei até um pessoal que estuda literatura aí. A pergunta do Carlos é a seguinte: se eu podia traçar os paralelos, as semelhanças e as diferenças com os romances do Camus, né, do Alberto Camus. O Estrangeiro e a Peste. Bom, a Peste eu não li, eu li O Estrangeiro. Então, o que acontece? Ambos são romances que, de certa maneira, eles estão modulados como esquete de teatro. Assim, porque o que é um esquete no teatro? É uma cena onde você só caracteriza um personagem. Os personagens não estão caracterizados com profundidade. Foi a semelhança que eu achei, porque também no Estrangeiro minha filha, que é formada em letras, falou: olha, pai, até hoje ele não descobriu nem quem é o estrangeiro. Porque quem já leu o Estrangeiro aqui sabe, né, que é o protagonista mata um imigrante. Então, eu acho que a brincadeira do estrangeiro é porque o estrangeiro seria o imigrante ou seria o protagonista, que é francês, mas do qual a gente tem um grande estranhamento pelo comportamento dele. É uma pessoa completamente estranha aos nossos valores e morais burguesas e cristãs, vamos dizer assim. Então, essa foi a semelhança que eu achei. Ambos os livros, enquanto um só mostra o pensamento do assassino, né? Que quem não leu, já dei spoiler agora aqui do Estrangeiro. Aqui também só se mostra o pensamento do príncipe. Os outros personagens aparecem como se estivessem num pano de fundo, né? Muito difusa os outros personagens.
ah, as diferenças. Um é um romance histórico e outro é um romance claramente ficcional. Não sei se conseguir, ao menos, depois o Carlos vai assistir, depois ele pode complementar a pergunta dele, mas assim, e ambos também têm essa estrutura que eu falei do romance psicológico. Mais ou menos é Muito isso bom. que eu Ok. queria colocar. Bom, tem bastante gente com a mão levantada aqui. Vou começar pela Lúcia. Lúcia, pega a palavra. Aquela frase icônica que a gente vê ela ressoando várias vezes durante o romance, você acha que ela vai tendo significado até o fim, até aquele último capítulo? Eu acho que sim, porque de uma certa maneira, mesmo terminando esse processo do ressurgimento, não há uma mobilidade social, né? Os nobres continuam os nobres, como a gente vê, ah, o Vittorio Emanuele não expurga as propriedades, essas propriedades elas vão falir muito mais na frente, exatamente como eu falei do livro do César Pavese, porque chega um período entre guerras, o que acontece? Os nobres estão falidos, eles possuem a terra, mas não possuem o capital para tornar essas terras produtivas. E como se produzia no sistema de Meeiro, né? Meeiro é um sistema parecido com o sistema de Meeiro, eles não tinham mais dinheiro para comprar nem as sementes. Então, todo esse povo rural, ele vai para as cidades e as cidades também não têm nem infraestrutura e nem capitais para alimentá-los. E por isso aí se dá também a imigração para o Brasil, né? Imigração para uma série de países, Estados Unidos, para o Brasil, em função dessa pobreza. Não sei se consegui responder. Então, eu acho que a frase é muito válida. No primeiro instante, ou ao menos até 1890, por exemplo, realmente tudo fica como está. O que vai acontecer é uma falência dessa classe nobre, mas não uma mudança de propriedade da terra, quer dizer, não se constitui uma verdadeira revolução fundiária, né? E só mais uma coisa que eu notei, eu achei interessante, que no nosso último ciclo de literatura, a Maria Eugênia mostrou o livro Persuasão, em que ocorre decadência da aristocracia. Aqui, novamente, decadência da Uhum. aristocracia. E está havendo muito nessa época, entre um e outro, havia muitas obras, até peças de teatro, em que mostrava a decadência da aristocracia. Por exemplo, em Chekhov, no Tilvânia, também é uma outra Sim, queda uma decadência, né, da sim. aristocracia. É bem interessante isso. Tem razão, tem razão. Só que assim, vamos falar assim, a terra na Europa era uma terra possuída por direito hereditário, né? A gente E vê na França foi assim, na Itália também foi assim, quer dizer, aquelas terras elas passavam de geração para geração. Aí você pega, por exemplo, as vinhas da ira do Steinbeck, o que acontece? Você vê que uma nova classe dominante, que não é, logicamente, uma classe nobre, porque não não havia tem pobreza. nada disso aqui no continente, eles também começam a comprar as terras e se tornarem grandes latifundiários, né? Quer dizer, o fenômeno é o mesmo, embora não feito e nem idealizado por nobres, mas sim por capitalistas. Ou seja, muda-se tudo, tudo permanece sempre Certo. igual. Muito bom. Obrigada. Legal. Ari, cadê Eu o Ari? acorda, Ah, Ari. ah. Eu estou Vamos. colocando o som. Tenha um pouco de paciência comigo, Arthur, por favor. Ô, Ivan, como sempre, eu gostei muito da sua palestra. Obrigado. E eu tenho duas coisas para falar, mas eu vou falar outra depois, vou entrar de novo na fila, que é falar sobre o cinema.
Mas eu achei interessante que você falou uma coisa que caiu umas fichas aqui. Eu acho que ele não era contra nem a favor de esquerda ou direita. Ele simplesmente fez uma descrição geral do cenário lá, da situação na época, né? Posso Sim. falar, Roberto? Alô? Mas segue aí, Ari. Wagner, faz um favor para mim. Põe o Roberto Matiello no mudo, porque ele Por quê? atrapalha a minha. O Manaus também. Porque a Eu mulher do podia. Manaus fica falando com Sabe o que ele lá podia. atrás O que a gente e podia fica fazer aparecendo. é todo mundo ficar no mudo e na hora de falar põe no áudio, porque às vezes vaza Boa som sem ideia. querer, e daí, É como a verdade. gravação é feita só com a tela de quem está falando, de repente aparece um barulho e aparece a pessoa que fez o É, barulho, sabe? Então, é e me melhor deixar no mudo e na atrapalha. hora de falar põe no áudio, tá bom? Já Eu não encontrei, consigo. Ari. Quem que apareceu aí? A Rosa, põe no mudo, Rosa. Já pôs, já, vamos lá. Vai lá, Ari, continua. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava mesmo? Ah, não sei. Tá vendo? Falando O que o Roberto romance não é nem de Marcelo esquerda nem de direita. concentrou. Tá? Passa para o próximo. Vamos lá, Ari. Não, eu achei que é um retrato da situação da nobreza, né? Inclusive, uma coisa que eu tinha pensado, mas aí caiu a ficha mesmo. Quer dizer, aquilo lá parecia que era uma revolução popular. Durante o livro ele até faz os comentários, mas na verdade foi uma troca de dono, né? Sim. A Sicília era dos franceses Bourbon? lá e passaram para o Vittorio Emanuele. Quer dizer, até uma coisa que foi integrada à Itália, tá certo? Que era um desejo de muitos. Agora, só para terminar, duas cenas que eu achei deliciosas no livro. Uma que o Gato Pardo lá falava que a mulher dele, antes de transar, fazia o sinal da cruz. Achei ótima essa tirada. E a outra que é uma coisa interessante, que o Tancredi não diz que vai lutar, não sei o quê, diz que vai sair, não sei o quê, mas o Gato Pardo saca que ele vai lá combater. E no fim ele está indo embora e fala: vem cá. E dá um punhado de moedas de ouro para ele, né? Quer dizer, no fundo, o Gato Pardo lá apoiava a revolução lá, né? Sim, 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 Então sim. era isso, quer dizer, mais são comentários do que a pergunta. Eu vou deixar para outra vez o que eu tenho que falar do Tá cinema. bom, Não, ó, Obrigado, legal. valeu. começando as suas respostas. Você lembra quando eu apresentei Teatro do Absurdo? Que eu falei da peça O Rinoceronte, que quem não conhece sabe que é uma doença que vai atacando as pessoas, que elas vão se tornando brutais, selvagens, agressivas, como rinocerontes. Então, os fascistas diziam que eram capitalistas, os capitalistas falavam que eram os russos falavam que eram os fascistas, entendeu? As grandes obras, elas têm esse trânsito entre as correntes políticas. Isso é muito engraçado. Quer dizer, é sempre o outro que é o culpado. Enquanto que as obras artísticas, que são panfletárias, elas não permanecem. Elas podem até se prestar durante um curto período histórico, elas se prestam porque elas estão apoiadas num regime, muitas vezes ditatorial, que as impõe, mas elas não permanecem. As obras que permanecem na história da humanidade são as obras que conseguem transitar livremente, não só entre esquerda e direita, como entre pobre e rico, e etc, etc. Muito É, bom. é isso. José Luiz. Sí, gracias. Eh, yo leí el libro El Gato Pardo después de ver la película y entonces automáticamente le pones cara a los personajes, cosas que en la novela, en el romance, vienen solas o es tu imaginación la que los coloca. No me gustó mucho.
pienso que es resultado de un momento en la realidad italiana donde no se había definido hacia dónde podían ir. Eh, la monarquía no funciona, la dictadura tampoco funciona, la democracia está entre el comunismo y la República Democrática. Entonces, esto nos da una luz. A mí me sucedió de no convencer lo que leía con lo que yo esperaba de un libro así. No solo hay izquierda y derecha, hay múltiples opciones que estaban disponibles para los países europeos, básicamente, e Italia sobre todo. Entonces, sí creo que en Italia estaba en una búsqueda que al final es importante, eh, la resuelve a través de sistemas parlamentarios muy complejos, muy corruptos, muy rebuscados. Eh, yo pienso que es un libro importante, pero, y me gustaría conocer la opinión de Iván, pienso que el libro podía ser más de lo que es. Sim, Gracias. obrigado. Graças a Muito Deus. bom. Sim, eu concordo com você. Primeira coisa, ele é um livro que não opina, né? Assim, ele passa uma certa neutralidade política e, não é como você muito bem colocou, não só política, como de todos as cores, os matizes, ele não entra muito na questão. Agora, é engraçado porque ele simplesmente mostra, né, como é que é esse processo na Itália e como a gente vai ver na história italiana, isso não funciona, né? Não funciona tanto que a Itália vai mudar e vai, como você já colocou, vai cambiar todos esse sistema político. E porque, embora, como a gente vê no romance, havia Senado, havia uma representação de democracia, e essa na prática não funcionava. Depois acaba que a Itália vai demorar para poder se encontrar um regime político que melhore as condições do povo. Isso só vai se dar depois da Segunda Guerra Mundial, né, pelo que me consta, porque o período, como eu falei, o período entre guerras na Itália é um período. Eu nunca vi nada parecido assim de tanta fome, de tanta pobreza. O período da Segunda Guerra Mundial, a Itália perde a guerra e só vai se reencontrar através do sofrimento, que talvez seja realmente a única coisa que nós, seres humanos, aprendamos, seja com sofrimento. Graças. Ok, muito bom. Ricardo, Bom, eu gostei muito da apresentação do Ivan. Eu, pela primeira vez, eu venho no círculo de leitura tendo lido o livro em debate, né? Porque os outros eu uhum, li um pedacinho, fazia muito tempo. uhum, Mas a questão é a seguinte, Ivan. Eu acho que ele é um livro muito, minha opinião, muito importante, porque ele mostra uma transição entre uma classe dominante tradicional, rural, e uma classe dominante burguesa. Quer dizer, não sei se vocês, quem de vocês teve a ocasião de ler um livro do Fernando Brodel, Mediterrâneo, que exatamente ele mostra a evolução dos países mediterrâneos, e principalmente da Espanha, da Península Ibérica, ah, quando os nobres são obrigados a vender os títulos de nobreza para a burguesia, porque não conseguem mais sustentar aquilo tudo. Então, isso
ele mostra concretamente no século, na passagem do século XIX para o século XX, um processo que já vinha na Europa se manifestando desde os 1500, né? Que é essa a cronologia do Brodel. E se nós olharmos mais recente, fazemos um paralelo concreto com uma história recente nossa no Brasil, a gente percebe o seguinte: nós tivemos a Revolução de 30 rompendo com a República do Café com Leite, quer dizer, que era a dominação das oligarquias paulistas e mineiras se alternando no poder. E, em seguida, a Revolução de 30, nós temos em 32, em São Paulo, um outro movimento, que é um movimento principalmente do que sobrou da elite cafeeira, mas que logo em seguida vai aceitar uma acomodação com aquilo que foi a Revolução de 30. Quer dizer, houve uma derrota no campo militar, mas no campo político, cultural, ah, se conseguiu um acordo com aquilo que era representado, se pretendia representar a Revolução de 30, que era o varguismo, que era Getúlio Vargas, né? E é a mesma, você pode fazer uma analogia muito clara, que é essa elite abrindo mão dos privilégios que tinha, em parte, um pouco perdeu os anéis para não perder os dedos, e se associa com uma burguesia ascendente. Então, no livro, eu acho que o papel, fora o príncipe, naturalmente, que é o personagem central, o personagem do Dom Calógero é importantíssimo, porque ele incorpora essa nova ordem. Ele é a nova elite financeira e que ele é absolutamente necessário para que se cumpra aquela frase que precisa mudar tudo para tudo ficar como é. Quer dizer, o agente de mudança para tudo que fica como é exatamente o Dom Calógero e tudo que ele representa, né? Então, eu acho que é importantíssimo esse livro. Ele não fala só de um momento da história italiana, mas ele fala de um processo universal que aconteceu antes e depois da época que ele se reporta, e não só na Itália. É algo que tem muito a ver conosco. Isso eu acho foi um dos melhores livros que eu já li. Poxa, que maravilha. Perfeita a tua colocação, Ricardo. Pensa exatamente igual. Existe uma coisa, aqui é uma abordagem agora, porque, vou falar assim, muitas vezes a ossatura do romance não interessa para os leitores, mas interessa para quem Uhum, escreve, né? Existe uma coisa que a gente ensina e tenta colocar quando escreve, que é a tensão. Se não existisse o Dom Calógero, uhum, não existiria tensão dentro do romance. Porque, na verdade, esse militarismo não é colocado como uma força antagônica à da nobreza. É o Dom Calógero que é. uhum, É perfeita a tua colocação, é muito arguta, e é exatamente isso. A tensão está entre uma burguesia é, e o príncipe, por uma coincidência, é apresentado como um príncipe honesto, vai, entre aspas. Embora ele deixe claro que uhum, todos os nobres eram desonestos, e essa nova burguesia também já entra com valores morais, ou valores econômicos corrompidos também. A tensão, que é essencial para todo escrito, está nesses dois personagens, realmente. E aí vem a Angélica e Tancredi, mas que a tensão, evidentemente, não está lá, né? É isso mesmo. Eu acho que tem um outro personagem importante também, se você me permite. Todos os animais que você citou, tem um que é central, que é o Bendigó. Indicou. É. Por quê? Ele começa, ele acaba. Agora, diferentemente do que você interpretou, de que começa tudo de novo no fim, eu acho que para a Concheta, a libertação dela foi o momento que ela consegue se livrar do cachorro empalhado, porque
ela vem, a atenção dela ao longo do livro é sempre ambígua, mas tenta se livrar daquele encosto todo, que deve pesar uma tonelada para ela, até porque no final já não tem mais os privilégios da nobreza, ficou só o ônus. Então, quando o cachorro, o Bendigó, é jogado fora ou empalhado, você tem um momento de catarse dela, de libertação de tudo aquilo. Sim. E ele é um personagem importantíssimo porque é o único que ousa desafiar o príncipe. É verdade. Ele é o único que não Sim, obedece às ordens do príncipe e não é punido por isso. exatamente, está certo. Tem um Muito artigo bom. no Corriere della Sera que falou que era o próprio Tomasi da Lampedusa disse que o Bendigó era o personagem central do romance dele. Que legal. Muito bom. Ok. Manaus, vamos lá? Estão me ouvindo, né? Sim. Olha, eu tenho duas observações aqui. Primeiro, dizer que a exposição do Ivan, a estrutura da exposição foi muito boa. Tá? Ele passeando primeiro, digamos, no esqueleto do livro, expondo a avaliação crítica de outros críticos literários, né? Espera um instantinho. Então, eu cumprimento você pela exposição. A exemplo do que já foi dito, eu, pela primeira vez, li metade do romance. E eu vou dar uma opinião que pode ser metade do que você disse, Ivan, mas, na minha opinião, eu entendo que o personagem central da transição foi o Tancredi. Esse cara foi um herói, usado pelo Gato Pardo, ao contra a vontade do Gato Pardo, e depois, com certo financiamento, ir participar do movimento de unificação, inclusive contra a vontade do rei, que havia repreendido o Gato Pardo do comportamento do Tancredi. Agora, o Tancredi foi a ponta de lança que permitiu, numa aliança lá com os militares, durante a tal guerra, entre aspas, né, do Garibaldi, ele conseguiu confiança deles e acho que isso influiu muito na aceitação do Gato Pardo na transição. Olhando politicamente, eu vejo o investimento no Tancredi. Ele, primeiro, foi um emissário de apaziguamento e aceitação do próprio príncipe. Segundo, ao casar com a filha do principal burguês, ele também lança as pontes de uma união e uma pacificação. Para mim, o Tancredi é o personagem principal. Senti falta, durante essa metade do livro, de entender quem é o Gato Pardo. Durante o início, não se fala. Eu fiquei apoiado naquelas imagens heráldicas que aparecem em diversas citações do livro, que ali tinha um leopardo em cima do teto, leopardo em cima de uma porta. Aí eu comecei a intuir que o Gato Pardo seria o príncipe. E este príncipe também é um príncipe que, apesar de alto, fiquei entusiasmado com a altura dele, parece que tinha 2 metros, segundo o relato do livro. Isso. E ele fazia questão de não ser e não transmitir uma imagem autoritária, porque tem uma passagem em que 2 camponeses, ou talvez meeiros, estavam trazendo o pagamento do mês e você vê que era uma porcaria. E ele aceitou isso de bom grado. Então, ele fazia questão de ser o bonzinho, né? E não apareceu em nenhum momento ele sendo autoritário ou aquele aristocrata que a gente gosta de meter o pau, é o cara empombado, não sei o quê, era um cara muito simples.
eu acho que, além de ser, além dessa interpretação forçada, que é a da esquerda, da direita, é um livro de conto. E ele conta o que ele lembra de forma romanceada, com muita penetração na figura do príncipe, que ele mostra as contradições, a personalidade, um pouco na do padre, e depois na do comerciante lá, o pai da menina. Então, essas coisas que eu queria, digamos, comentar com você, viu, Ivan? Obrigado, Manaus. Eu acho assim, você tem razão. Na minha sinopse ali do romance, eu deixei um pouco de lado o papel do Tancredi. Assim, não considero, eu particularmente não considero que o Tancredi seja o principal do livro, mas sem dúvida, ele é o agente da mudança, né? Sem ele, o romance não rolaria. Quer dizer, a ação do romance está muito mais nas ações do Tancredi, estão coladas nas ações do Tancredi, do que nas ações do príncipe, sem dúvida nenhuma. Concordei com tudo que você disse, está certíssimo. Mas acho que é isso. E é uma nova visão muito legal. Muito bom. Roberto, vamos lá? Ô, Ivan, mais uma vez você deu um show de interpretação. A tua apresentação, a forma como você apresentou, realmente é de mestre. Foi um negócio muito legal. Gostei, realmente gostei muito. Eu acho que o livro gostei muito do livro e uma série que eu achei que eram umas simbologias. Ele coloca, para quem conheceu, para quem leu alguma coisa da história da Itália, da época do Risorgimento, ele faz muitas alusões a essa época durante o livro todo dele. Uma que eu achei notável é a imagem, quase praticamente a imagem final do livro, em que o cachorro empalhado é jogado no ar. Ele no ar parece aquele gato pardo, que é o símbolo heráldico do príncipe, e em seguida ele cai no lixo. Mostra, na minha opinião, né, é uma simbologia da sociedade aristocrática caindo e vai para o lixo enquanto a burguesia começa a ressurgir. Eu acho que, além desse, uma série de outras imagens parecidas com essa, é um negócio muito bacana no livro e fica sempre subentendido, não é que está escrito, é uma simbologia. Aquilo que ele escreve me parece ser uma simbologia do que ele descreve realmente no livro, no caso, o Gato Pardo. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Roberto. As colocações aqui são todas exatas e muito argutas, né? Você tem toda a razão. Ele é um livro, por isso também assim que tem livro que você pega e fala assim, puxa, se eu fosse o adaptador disso daqui para um teatro ou para uma série de televisão, para um filme, eu ficaria louco. Esse não, esse daí assim, ele é um livro fácil, ele é uma palavra antiga, né? Ele é escorreito, assim, ele vai direto ao ponto, as cenas são muito encadeadas, existe uma lógica subjacente, uma facilidade da transição da cena nas falas. Você tem toda a razão. É um livro assim, e eu acho que o objetivo dele mesmo era fazer um histórico de como se deu o ressurgimento. Muito bom. Ari, Eu queria fazer um comentário, desculpa, sobre o filme, tanto o filme do Visconti quanto a série da Netflix. Eu assisti o filme do Visconti, que, vamos dizer assim, ele chega próximo do livro, só que ele, quer dizer, não dá para fazer um filme com todas as cenas do livro, então ele curta um pouco, pula algumas coisas. Mas eu achei, pelo menos assistindo na televisão, achei como filme muito chato. Não agrega nada ao livro. Ele, tá bom, aparece a cara do Burt Lancaster, Alain Delon, você visualiza as pessoas. Agora, aliás, eu queria ouvir a opinião do Regis e da Mebos também, se eles estiverem por aí ainda. A série da Netflix, ela não é o livro. A série da Netflix é o filme para Netflix. Quer dizer, é até um pouco de sacanagem os caras pegarem o título da obra
e os personagens. Mas aí eles mudaram tudo, botaram mais emoção, mais ação, colocaram cenas novas. Então, o filme da Netflix é uma vaga lembrança do livro. É tipo assim, baseado em fatos reais. Pegaram o livro e fizeram a série, que eu achei. Se você não querer que reproduza o livro, a série é boa, é agradável, é dinâmica. Aliás, muito mais dinâmica do que o filme do Visconti, que segue o livro. Eu queria ouvir os comentários do Ivan, do Regis e da Mebos, se possível. Mepos é Maria Eugênia Maria Eugênia Boscov. Moscov, isso. Vamos lá, Ivan. Bom, posso passar para a Maria Eugênia. Maria Eugênia, vamos lá, Maria Eugênia. Não está dando para te ouvir. Vai. Agora tá melhor? Agora sim. Só Primeiro, não dá para te parabéns. ver, mas dá para ouvir. Mas dá para ouvir. Primeiro, parabéns para o Ivan, claro. E o livro eu achei muito interessante. Eu já tinha lido histórias sicilianas, e... mas eu não tinha lido Gato Pardo. Então foi muito legal ter lido. Eu acho que ele tem valor literário. Sabe que eu não acho ele tão simples assim. Ele é gostoso de ler, ele é direto, mas ele tem riqueza. Eu acho que a formação psicológica do personagem principal é muito boa, né? É assim, aquele homem dividido entre o passado e o futuro, né? E o presente, aliás, e o futuro que está por vir, que talvez seja um retrato da Itália, não sei dizer, mas ele tem toda aquela tradição, aquela honra, ao mesmo tempo ele tem uma grande autoridade pela própria figura, pela posição dele, e tem uma frase que eu acho muito legal. Quando ele percebe que ele está perdendo, que o mundo está mudando, e na verdade ele admira, ele adora o Tancredi desde pequeno, mas ele começa a admirar o Tancredi como pessoa quando ele vê que ele tem uma visão política, que ele saca que tem que se juntar com os rebeldes do Vittorio Emanuele para não deixar entrar a República, porque tinha duas forças combatendo o rei até então, né? E ele percebe, ele não percebe no começo, ele não entende no começo por que que o Tancredi quer se juntar com os rebeldes, até que o Tancredi fala aquela frase lá, né, que tão famosa. Daí ele vê que o rapaz tem visão. Eu acho interessante que nem na série, nem no filme aparece como o pai, na verdade, lamenta que a Conchita, a filha, goste do Tancredi, não por causa da filha, mas por causa do Tancredi. Ele fala numa hora que ele percebe, logo no começo do livro, que o rapaz tem um futuro muito brilhante e que ele tinha que ter uma esposa que se adequasse à política, a novos tempos, aquela flexibilidade de moral que a filha dele não tinha. A filha dele era uma moça muito correta, muito eh, bem formada, vamos dizer, bem educada. E ela poderia impedir o crescimento do Tancredi. Quer dizer, ele tem uma visão de muitos lados, né? Ele é uma pessoa que está sentindo o poder indo embora, e é interessante, tem uma parte que eu acho muito interessante, quando ele vai para Dona Fugata, ele não sabe como que ele vai ser recebido, porque está tudo mudando, ele não sabe se vão esperá-lo com carinho, com respeito, como é que vai ser. E quando ele chega e todo mundo recebe da mesma maneira de sempre, ele fica muito agradecido e pela primeira vez ele é gentil. Discordando um pouco do Manaus, ele não era uma pessoa gentil, ele era uma pessoa educada, mas ele era autoritário, a figura dele, ele mandava. Ele está num momento de transformação no livro. E quando ele chega lá, ele começa a ser gentil com as pessoas. E daí tem uma frase maravilhosa que ele fala: naquele momento que ele começa a ser gentil, ele começa a perder o respeito dos camponeses. Vocês lembram disso? Eu achei assim. É muito agudo o livro, tem muitas pequenas observações assim muito bacanas, né, sobre as coisas. Aquela dúvida moral dele, né? Ele acha que ele tem direito a trair a esposa, mas ao mesmo tempo ele se sente mal. A mesma coisa quando ele vota pelo sim. Ele se sente sujo de votar pelo sim, porque afinal de contas ele devia alguma coisa para o rei anterior.
mas ele também está se aproveitando do tempo, ele tem que se adaptar, como o Ricardo falou, né? Ele tem que se juntar com as forças aí para sobreviver. Então, é um momento de adaptação que ele junta a política com a personalidade de uma pessoa. Eu achei bem bacana isso, essa encarnação da personalidade. E o Tancredi, desde cedo, é aquele rapaz sedutor, ligado, carreirista, né? E, no entanto, todo mundo gosta dele, porque ele é sedutor, né? Como meu pai dizia, malandro não estrila. Se o cara malandro for mal-humorado, ninguém vai cair no papo do malandro. Ele tem que ser legal, né? Então, ele era assim, essa pessoa sedutora que sabia lidar com todo mundo e etc e tal. E o tio tem consciência, o gato pardo, o leopardo, ele tem muita consciência das coisas. Ele gosta daquele capataz, alguma coisa que trabalha para ele, que ele sabe que rouba dele. Ele sabe que rouba, vocês lembram disso? Mas Sim, ele sim, sim. sabe que ele rouba, então ele pode confiar. É aquele cara que vai roubar aquilo. Os novos tempos é que trazem as coisas que ele desconhece. Então, eu achei muito bacana, posso dizer, viu? Achei muito interessante, tanto juntando a parte psicológica como a política. E bem escrito, né? Ele escreve bonitas as paisagens, as observações sobre aquele sol da Sicília, que torra tudo, que deixa todo mundo sem coragem de mudar. Ele não tem coragem de mudar, né? Desde o começo ele fala logo no começo do livro, ele fala que ele tinha consciência que ele estava esbanjando, acabando com a fortuna dele, mas ele não tinha forças para mudar, né? E o Tancredi, de alguma forma, descobre isso rapidamente: casar com uma mulher rica, ficar do lado dos revolucionários que vão manter o sistema. Então, assim, eu achei muito bacana. Muito obrigada, Ivan, por trazer essa obra-prima aí para gente, viu? Muito Primeira legal. coisa, eu concordo com tudo que você falou, Maria Eugênia. Você lembra quando eu coloquei lá a crítica, eu coloquei quem gosta diz que o livro é simples, quem não gosta diz também que é simples. Eu, particularmente, essa simplicidade é a simplicidade do gênio, né? A simplicidade que Uhum. consegue trazer tensão e complexidade e também, assim, por exemplo, vamos comparar com algum romance nosso aqui, por exemplo, Iracema, pertence àquela época indianista aqui do Brasil. Às vezes as questões são chatas, são horrorosas, a gente não fala isso publicamente, mas é verdade. Então, assim, as descrições, no caso que você pontuou muito bem, são agradáveis, são fáceis de ler. Quer dizer, é um livro simples, mas um livro que dá toda a dimensão da tensão que existe. E entrando na questão já, e agradeço as palavras, mas entrando na questão do Ari, eu acho que a gente podia fazer qualquer hora, organizar uma lista de livros e filmes. E a gente lê os livros e vê os filmes, e o dia que me trouxerem um filme que é melhor que o livro, eu paro de escrever, entendeu? Vou virar fã de cinema, coisa que eu não sou. Vai ter gente que vai me matar aqui depois de falar isso daí, mas eu sou grande admirador de cinema, sou grande admirador de literatura. Normalmente, quando você faz essas listas, o pessoal fala do Blade Runner. Agora, alguém já leu o Blade Runner para ver o que é o romance, né? É uma coisa maravilhosa. Todas aquelas as explicações das ações dos personagens, que no livro, que no filme fica como um filme de ação, não tem nada de ação, é tudo explicado minuciosamente. Então eu não me lembro. Eu deixo aí o repto, o desafio para todo mundo aí. Nós temos aí um mês para pensar e postar livros e filmes e alguém que queira afirmar que um filme conseguiu ser melhor que o livro. O Ari sempre me provoca falando que o filme é outra coisa, não tem nada a ver. Agora, se espera, no mínimo, que não haja uma destruição das ideias principais do romance, né? O que acontece na prática é que muitas vezes os romances caem em uso comum por causa da legislação, né? Que nos direitos autorais se extingue, e aí você faz o que você quiser. Ou a família pega, vende e não cuida para que haja, no mínimo, o zelo por manter a ideia original intacta, né? No caso do filme, o Ari tem razão também, assim, o filme não acrescenta coisas novas, ele é uma ilustração do romance. Agora, a série, eu acho, na minha opinião, que foi além da conta, né? Por exemplo, quando ele mostra que a Angélica tinha vários amantes,
na minha opinião, uma coisa que vai contra a estrutura do romance, porque não está interessado se a Angélica tinha ou não amantes. Isso no livro seria completamente desnecessária essa colocação. Mas vamos pensar a respeito disso. Qual é o filme que é melhor do que o livro original? Se alguém souber depois, pode estar aberta a palavra aí, se alguém quiser colocar. Ivan, ainda está na minha vez aqui, vou dar uma de Roberto Matiello e vou voltar a falar. Ceci, ce n'est pas une pipe. A série não é o livro. Vou repetir, não sei se você pegou a ideia. A série não é o livro. A série Sim, é outra coisa. Não adianta você cobrar que fizeram. A série não tem nada a ver com o livro. Pegaram lá as ideias, a fama do nome e fizeram. Não tem nada a ver com o livro. Para. A Maninha também fez o mesmo erro na persuasão. Quis que a série fosse o livro. Não é. Ceci n'est pas une pipe. Ô, Tá bom? louco. Agora você exagerou. Ari, os caras vão lá, não publica o romance do cara, espera ele morrer para publicar. O romance tem sucesso, o cara morre, não morre na pobreza, mas vê a fortuna embora, bombardeiam o palácio do cara, e ainda agora, ainda para culminar, fazem uma série que não tem nada a ver com o romance original. Falei, o cara deve estar se revirando no túmulo. É a minha opinião, e eu, com isso paro. Ô, Ivan, você pediu um filme melhor que o livro. Eu tenho Sim, O Nome da Rosa. o nome O da rosa. filme, o filme vai na linha do livro e é bem melhor que o livro. É, Ok. talvez o. Vamos, Por quê? Por quê? Boa pergunta. vamos fazer o seguinte, vamos passar para o É. Rui agora. Rui? Aí. Ótimo. Não, parabéns, Ivan, foi muito boa. Dá vontade de, e eu vou fazer isso, ler de novo, tá certo? Para pegar os detalhes que você trouxe aí. E o que mais impressionou foi que eu acho que ele, na verdade, era um psicanalista. Ele consegue mostrar os personagens, se descreve como eles são. Quer dizer, para mim ali era a vida real, certo? Não tem nada de fantasia. Os personagens são absolutamente consistentes na realidade do perfil humano, da pessoa humana. Então, e eu achei a cena que mais impressionou foi aquela cena quando os revolucionários, logo no começo, bloqueiam uma estrada, tá certo? E ele precisa passar para ir lá para a campanha e tal. E aí dá aquela história: como, o príncipe quer passar? Não, deixa o lugar. Passa, não passa, e aí acaba passando porque na Itália a revolução não é russa, tá certo? Não é levada a sério. Mas quando o cara precisa caçar, vamos bloquear aqui. Então, eu achei fantástico. Parabéns. Obrigado, tem toda a razão, Rui. Você vê assim, é, existe alguns livros sobre a Revolução Russa que a gente lê, você ilustrou com perfeição, né? Na Itália, assim, um príncipe sempre será um príncipe. Exatamente. Muito, muito bom. Lúcia, Oi. Só uma coisa assim que me chamou também a atenção, que esse livro, primeiro, na minha opinião, esse livro de simples e fácil não tem nada. Ele é multifacetado, é como se fosse um diamante, lindo, com múltiplas facetas. Você vai ver o brilho conforme você vai mexendo na coisa. E assim como o Ivan apontou que o Bendicó aparece no início do livro e no fim do livro, tem mais uma coisa que aparece no começo e no fim, e que é uma ironia. É a igreja, que começa com eles rezando e acaba com aquele monte de padres e monsenhores e não sei das quantas, e com uma pitada de ironia ali, né? Então Sim. também tem essa parte que não é só se é de direita ou de esquerda, não, também tem a parte de religião que é discutida. Tem toda a razão, Lúcia. Alguns falam que o livro é anticlerical.
mas, na verdade, ele atenua. Você vê como o romance é bem construído, porque toda vez que se apresenta uma ideia, se apresenta uma função dialética para quebrar e para criar tensão. Então, por exemplo, a igreja não. Ele tem uma ideia contra a igreja, mas ele põe o padre Pirrone, que é um santo ali, né? Que é uma pessoa muito bondosa e que consegue permear a tensão familiar ali. Você tem toda a razão, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é meio anticlerical, ele põe um padre bom para fazer uma atenuação. Quando eu falei simples, eu disse simples de ler, né? Não simples de ideia, né? Você vai ver, por exemplo, Ulisses de James Joyce, você fica ali. Você sabe que tem aquele romance Finnegan's Wake, tem um clube que eles leem, lá na Inglaterra, eles leem uma página por dia. E agora, há pouco tempo, 27 anos depois, eles acabaram de ler o romance. E aí o pessoal foi lá entrevistar o pessoal que tinha terminado, e falou, e qual foi a grande sacada que vocês têm e tal? Aí o líder lá do negócio falou o seguinte: nós sacamos que nós não entendemos nada, vamos começar da página 1 de novo. Ai, ótimo. Então, Ah, assim, esse daí não, é um livro que você lê, lê fácil. Obrigada, Ivan. E mais uma Obrigado. vez, parabéns, hein? Obrigado. Muito bom. Maria Eugênia, São duas coisas que eu queria falar. Uma é sobre a simplicidade. Eu acho que a simplicidade do livro vem de um grande trabalho de escrita. Eu acho que é a mesma simplicidade que tem na Jane Austen e que tem no Camus. O Camus, o livro dele, O Estrangeiro, é um livro seco, conciso, curto, e, no entanto, tem 500 mil coisas. O cara deve ter escrito, reescrito, 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 até depurar e ficar daquele jeito. Eu acho que a Jane Austen é assim também. Eu acho que esse livro, ele deve ter trabalhado muito para colocar tanta coisa de uma maneira tão simples. E a segunda é o desafio do cinema, que a gente vai ter que discutir muito. Eu acho que quem conta um conto aumenta um ponto. Quando a pessoa vai contar uma história, porque o cinema é contar histórias. E quem conta uma história, conta do jeito dela. Mesmo que queira contar uma história, nunca vai ser igual, porque vai ser uma interpretação de como a pessoa, cada um de nós que fosse contar o livro, teria contado da sua maneira. Então, acho que isso acontece no cinema também. Claro que existe, muitas vezes, má qualidade de propósito ou descaso, para ele ganhar dinheiro fácil, mas muitas vezes, mesmo com muito retrabalho e trabalho, sai uma coisa diferente do que o leitor. A gente se sente frustrado como leitor porque o leitor constrói junto a história, né? O cinema já apresenta ela pronta. Então você vê a interpretação da pessoa. E quando a gente lê, a gente cria o nosso mundo, né? Dentro do livro. Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer. Provavelmente vai ter um dia para isso, né? Vamos tentar coletar livros e histórias interessantes. Era só isso. é uma boa ideia. Vamos colocar uma data para isso aí. Comecinho do ano que vem. Roberto, Mais uma coisa, voltando ao tema entre filme e livro, tem nada a ver uma coisa com outra. Eu até, francamente, eu sugiro ao pessoal que participa daqui das sessões de literatura uma vez por mês, por favor, ou lê o livro ou não vê, mas não vai assistir filme. Quando alguém vai assistir filme, ele pega a interpretação do diretor com todas as dificuldades do cinema, com todas as coisas que o cinema não consegue representar, que são muitas vezes de ideias do ator, do autor do livro, e coloca lá. Então, não é a opinião dele. Quando alguém escreve, é uma ligação direta entre o escritor e o leitor. Quando alguém assiste um filme, tem um intermediário que é o diretor e uma série de limitações do próprio cinema. Então, realmente, acho que não tem nada a ver, só corroborando com o que a maioria já falou, não tem nada a ver o livro com o filme. E eu sei, sei de centenas de filmes, de livros que viraram filme. Eu não me lembro de nenhum filme que virou livro. Alguém lembra de algum? É Não. isso aí que eu queria comentar. Tem sim, existe sim. O 2001, uma Odisseia 2001, no Odisseia no Espaço. Espaço, isso, exatamente. é, Primeiro foi filme, depois foi.
Muito bom. Ok. Bom, pessoal, não sei, tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Acho que nós chegamos, esgotamos, né? Bom, então, olha, agradeço muito, Ivan. Eu Foi que agradeço. muito legal, uma delícia. Eu que Excelente. agradeço. É. E olha, nós vamos ter na semana que vem uma pessoa que a Lúcia conseguiu um ótimo contato, que é a Bettina Anton. E ela vai falar sobre um livro dela, Baviera Tropical. Então, estamos aí no aguardo. Lúcia, daí, vamos fazer o contato com ela para conseguir Você já articular, fez o contato com ela, combinar. né? Tá bom, ótimo. Ok, Ótimo. muito bom. Então, até a semana que Muito vem. bom. Parabéns, Parabéns, Ivan. Ivan. Amém. Excelente, Igualmente. muito Abraço. bom, muito Ivan, bom. parabéns. Muito Parabéns, Ivan, obrigado. tudo de bom. Parabéns, Ivan. Obrigado, Foi obrigado, melhor que a amigo. Obrigado. expectativa. Foi melhor Obrigado. que a Ah, foi uma expectativa. delícia. Foi uma delícia. Maravilha. Obrigado. Ótimo. Parabéns. Obrigado Muito a bom. todos. Obrigado. Abraço. Tchau.